Olá pessoal da primeira série, a gente vai dar hoje continuidade aos nossos assuntos de espanhol da segunda unidade e hoje nós vamos ver o pretérito indefinido. Vamos começar então fazendo aqui a leitura da chegada de Cristóvão Colombo à América. A gente vai fazer a leitura desse texto porque a maneira como ele foi escrita tem a ver com o assunto que a gente está vendo agora. Então vamos ao texto. O título é La llegada de Colón a la América. Varios años después de la llegada de Colón, los europeos fueron percatándose de que el lugar al que habían llegado no estaba conectado por tierra a Europa y el resto de la tierra conocida, como se esperaba de la India, sino que formaba un continente distinto. Así, a partir de 1505, se le comenzó a llamar América. En los siglos posteriores, el descubrimiento del Nuevo Mundo, España, Portugal y en menor medida Inglaterra, Francia, Holanda, Rusia, Dinamarca y Noruega, Suecia y otras potencias europeas, compitieron por la exploración, conquista y colonización del continente americano. Introdujeron como esclavos a millones de personas secuestradas en África, lo cual llevó a procesos de desilusión y anomía de cultura milenarias, así como al surgimiento de nuevas conformações étnicas, culturais e políticas. Então a gente tem aqui um texto que fala sobre os impactos da chegada de Cristóvão Colombo à América, e o texto traz aqui para a gente muitos dados históricos. Então se trata de um texto histórico, como é evidente. Como se trata aqui de um texto histórico referindo-se a algo que aconteceu no século XVI, 1507, como o texto bem aponta, aqui está se falando sobre eventos passados, mas não é simplesmente um evento passado, são eventos passados que ocorreram no passado e se finalizaram no passado, não tendo mais nenhuma continuidade no presente. Então, esses verbos que estão aqui destacados, como fueron, começou, competieron e introdujeron, são verbos que estão no pretérito indefinido. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque esses verbos aqui estão sendo empregados para se referir a ações passadas, que ocorreram num determinado tempo passado e que não possuem nenhuma estão alguns resultados. Relação com o presente. Então, são eventos que ocorreram no passado e se finalizaram no passado. Então, um dos usos do pretérito indefinido é justamente esse. A gente vai usar o pretérito indefinido para se referir a eventos passados que não têm nenhuma relação com o presente. Então, ocorreram no passado e suas consequências ficaram no passado. Vamos então aqui a uma breve introdução sobre esse tempo verbal. O pretérito indefinido, o pretérito perfeito simple de indicativo, se utiliza en español para expresar acciones que comenzaron y finalizaron en el pasado y tuvieron lugar de manera puntual o en un espacio temporal delimitado, o que interrumpieron a otro curso de acción también pasado y que se expresan pretérito imperfeito. Então, de maneira geral, o pretérito indefinido, ou pretérito perfeito simples, do indicativo, ele é empregado para você se referir a eventos pontuais do passado, ou seja, uma coisa que aconteceu num determinado ponto do passado e só ocorreu nesse determinado ponto, não tendo mais nenhuma continuidade no presente. Esse tempo também aqui pode ser empregado para indicar o término de uma ação passada, ou seja, algo que vinha acontecendo e que, num determinado momento, parou de acontecer. Então, num contexto como esse, eu também posso utilizar o pretérito indefinido. Vamos, então, conhecer de maneira mais detalhada o uso desse tempo verbal. O primeiro ponto a ser destacado aqui é que o pretérito indefinido serve para expressar ações que têm lugar em um determinado momento do passado de maneira pontual, ou seja, algo que ocorreu num determinado momento do passado
e ocorreu apenas nesse momento delimitado. Vamos ver aqui alguns exemplos. El año passado chegou uma chica nueva à classe. Então veja que esse evento passado aconteceu nesse momento, ano passado. Com o mapa, nos explicou todo sobre seu país e sua cidade. Então aqui explicou, está sendo empregado para dizer que essa explicação ocorreu em um determinado ponto do passado. Me encantou conhecê-la, né? Encantou aqui, empregado também no mesmo sentido. Foi uma verdadeira lástima. Então, um evento ocorreu, foi triste, mas foi triste apenas naquele ponto. Me quedé muito triste. Aqui tem o mesmo sentido da oração anterior e serve para dizer que esse acontecimento ocorreu em um determinado ponto do passado, não tendo mais nenhuma relação com o presente. Outra situação de uso é para expressar uma nova ação que ocorre em el passado e que interrompe a um curso de ação que estava em progresso e que se expressa em pretérito imperfeito. Então, eu também posso utilizar o pretérito indefinido para me referir a algo que estava acontecendo no passado e em um determinado momento parou de acontecer. Como nesse exemplo. Quando começávamos a ser amigos de verdade, tuvo que marchar-se. Marchar-se significa ir embora. Então, quando se usa o verbo aqui, começávamos, quer dizer que é uma ação que estava em curso, uma ação que estava ocorrendo. Porém, em um determinado momento, essa ação parou de acontecer. Então, para indicar que essa ação contínua no passado parou, está sendo aqui utilizado o verbo tuvo, indicando o fim dessa ação do passado que estava em progresso. Vamos então aqui ver como é que a gente vai conjugar os verbos regulares no pretérito indefinido. Então aqui nós temos 3 verbos, o verbo hablar, aprender e vivir, hablar da primeira conjugação, porque termina em AR, aprender da segunda conjugação, porque termina em ER, e vivir da terceira conjugação, que termina em IR. Então, como aqui nós temos 3 casos de 3 verbos de conjugações diferentes, e esses verbos são regulares, significa dizer que qualquer outro verbo que também seja regular e que pertença a qualquer uma dessas conjugações vai ter a mesma terminação que esses verbos aqui. Então, no caso de eu conjugar um verbo regular no pretérito indefinido, eu vou conservar o radical do verbo e mudar apenas a sua terminação, colocando essas terminações aqui que estão em negrito, a depender da conjugação do verbo. Então, vamos ver aqui, para começar, o verbo hablar, da primeira conjugação. Então, conjugando o verbo hablar no pretérito indefinido, eu vou ter yo hablé, tú hablaste, él, ella, usted habló, nosotros hablamos, vosotros hablasteis, ellos, ellas, ustedes hablaram. Então, se eu for conjugar um verbo, por exemplo, como cantar, ele vai ter a mesma terminação que eu estou empregando aqui no verbo hablar. Conjugando o verbo aprender, também no pretérito indefinido, eu vou ter yo aprendi, tú aprendiste, él, usted aprendió, nosotros aprendimos, vosotros aprendisteis, ellos, ustedes aprendieron. Então, como o verbo aprender pertence à segunda conjugação, porque termina em ER, significa que qualquer outro verbo que pertence a essa mesma conjugação e for regular vai ter essa mesma terminação. Então, se for conjugar o verbo perder, por exemplo, vai ter essa mesma terminação que a gente está vendo aqui, no caso do verbo aprender. Verbo vivir, que é um verbo da terceira conjugação, porque termina em IR. Então, conjugando o verbo vivir no pretérito indefinido, eu vou ter yo viví, tú viviste, él, usted vivió, nosotros vivimos, vosotros vivisteis, ellos, ustedes vivieron. Observem que quando eu vou conjugar os verbos da terceira conjugação no pretérito indefinido e verbos da segunda conjugação também no pretérito indefinido, as terminações serão as mesmas, certo? Então aqui é uma dica que já vai facilitar muito a conjugação desses verbos, lembrando que aqui a gente está diante de verbos regulares. Vamos então conhecer aqui, pessoal, rapidamente, alguns verbos irregulares conjugados no pretérito indefinido. Então vamos começar aqui com o verbo andar. Como é que eu conjugo o verbo andar no pretérito indefinido? Vai ser
Anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron. Verbo caber. Cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupisteis, cupieron. Verbo dar. Di, diste, dio, dimos, disteis, dieron. Decir. Dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. Andar. Estar. Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron. Hacer. Hice, hiciste, hizo, hicimos, hiciste, hicisteis, hicieron. Ir. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Poder. Pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron. Poner. Puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron. Querer. Quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron. Saber. Supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron. E verbo ser. Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Observem que quando eu vou conjugar o verbo ser no pretérito indefinido e o verbo ir também no pretérito indefinido, eles vão ter a mesma forma. Então, pessoal, esse é o assunto, né? Nós vamos ver agora uma outra explicação de uma outra fonte, só para que a gente possa reforçar mais o que nós acabamos de ver. E, ao fim dessa apresentação, nós vamos abrir para que vocês tirem suas dúvidas a respeito do pretérito indefinido no espanhol. Olá, muchachos! Aqui quem fala é Gilmar Peruano, professor de língua espanhola. Galerinha, no dia de hoje nós vamos trabalhar especificamente o pretérito indefinido. Também conhecido, esse pretérito indefinido, ele é conhecido pela Real Academia Espanhola como pretérito perfeito simple. Pretérito perfeito simple. Então, qual que é a função desse pretérito indefinido ou pretérito perfeito simple? Bom, ele expressa uma ação realizada e acabada no passado sem ter nenhuma relação com o presente. Ok? Então, olha só. Ele acompanha normalmente expressões temporais, expressões temporais como ayer, ontem, anteayer, anteontem, a semana passada, el mês passado, o mês passado, el verano passado, o verão que já passou, né? Então, todo pretérito indefinido, ele acompanha essas expressões temporais. Agora, vamos explicar como se conjugam os verbos regulares no pretérito indefinido. Olha só, você tem o seguinte, eu coloquei aqui na sua imagem, você está observando cantar, beber e viver. Olha a pronúncia, cantar, beber. Quando você passa a conjugar o verbo, o verbo cantar, terminação ar, funciona assim, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vosotros cantasteis e eles cantaram. Terminação er, beber, eu bebi, tu bebiste, ele bebió, nós bebimos, vosotros bebisteis e eles bebieron. E vivir, terminação ir, eu vivi, tu viviste, ele vivió, nós vivimos, vosotros vivisteis e eles bebieron. Se você percebe, o final, né, o radical, a raiz, como se diz em espanhol, ela sempre se mantém, é um verbo regular. No entanto, a outra parte, a parte final da palavra, ela sempre sofre uma pequena alteração, mas sempre é a mesma, é por isso que ele é regular. Agora nós vamos falar sobre os verbos irregulares, quando os radicais têm terminações irregulares também, ok? Então vamos lá. Se você observa, principalmente na nossa imagem agora, você vai ver o seguinte, verbos com raiz e terminações irregulares. Olha só, nós temos, eu coloquei uma lista para vocês, conduzir, descer, introduzir, produzir, reduzir, traduzir e traer. Todos eles estão acompanhados do seu radical, né? Ou sua raiz. Condur, dir, introduz, produz,
todos ellos van a acompañar la persona de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a seguir só a linha, o raciocínio do conduzir. Yo conduje, tú condujiste, él condujo, nosotros condujimos, vosotros condujisteis e ellos condujeron. Ok? Então, isso serve para você entender como você vai conjugar o verbo irregular no pretérito indefinido. Temos outro tipo também. Por exemplo, observa aqui na imagem. Andar, caber, estar, haber, hacer, poder, poner, querer, saber, tener e venir. Para todos eles, na hora de conjugar, vamos escolher um. Andar. Eu anduve. Tú anduviste. Él anduvo. Nosotros anduvimos. Vosotros anduvisteis. E ellos anduvieron. Diferente do anterior, onde a terceira pessoa do plural é eram. Nesse aqui, o final é ieron. Então, é por isso que você tem que prestar uma pequena atenção com essa questão das terminações irregulares. Também temos verbos completamente irregulares na língua espanhola. Por exemplo, o verbo ser, verbo ir e o verbo dar. Por exemplo, verbo ser. Eu fui. Tu fuiste. Él fue. Nosotros fuimos. Vosotros fuisteis y ellos fueron. Verbo dar. Yo di. Tú diste. Él dio. Nosotros dimos. Vosotros disteis e ellos dieron. Lembrando o seguinte, o verbo dar é uma conotação específica somente de entregar alguma coisa. Não está relacionado a nenhuma outra forma na língua espanhola, ok? Lembrando que todos eles acompanham os marcadores temporais. Quais seriam os marcadores temporais? Você tem aí na imagem aqui de novo, ayer, anteayer, anoche, ontem à noite, el outro dia, el lunes, el martes, segunda, terça, né? Hace 3 dias, um mês, 2 anos, la semana passada, el lunes, a segunda, el mês, el ano, el verano passado. Você sempre vai citar coisas que aconteceram no passado. Em 1989, esse tempo, essa temporalidade é uma coisa que já sucedeu, já aconteceu, já não tem volta. O que eu costumo dizer para os meus alunos, o pretérito indefinido é aquele que não tem volta. É importante que você entenda a importância dessa condição do verbo e do pretérito indefinido, tá? Que está relacionado a ações realizadas e acabadas no passado. Eles não têm nenhuma relação com o presente. Tudo bem? E aí, agora nós vamos trabalhar também aqueles verbos acabados em car, gar, guar e sar. Olha só na imagem. Você tem car. Vou te dar um exemplo. Atracar. Eu atraquei. E aí depois vem. Tu atracaste, ele atracou, nós outros atracamos, eles atracaram, tá? Quando termina em gar, gar, apagar, eu apaguei. Depois vem, tu apagaste, ele apagou, nós outros apagamos, vosotros apagastes, eles apagaram. E o outro formato, sar. Exemplo, toda a terminação sar em espanhol, você vai transformar em se. Olha só. Alcançar, eu alcancei. Depois, tu alcançaste, ele alcançou, nós outros alcançamos, vosotros alcançasteis, eles alcançaram. Tá? Então, assim, é importante que você entenda como funciona essa terminação. Tem também que lembrar algumas irregularidades específicas. Por exemplo, os verbos que são acabados em vogais, terminados em er e em ir, eles trocam a i, o final da i, por uma y, ou uma y em espanhol, na terceira pessoa do singular e do plural. Por exemplo, leer, eu leí, tu leíste. Olha a mudança agora, ele ou ella leyó. Nosotros leímos, vosotros leísteis. E aí, na terceira do plural, é nosotros, ellos leyeron. Você observa que há uma mudança bem básica nessa questão. Olha no verbo huir, de fugir. Eu huí, tu huiste, ele huyó, com Y. Nosotros huimos, vosotros huisteis e ellos huyeron. Presta atenção nesse quadro ali, ok? Muchachos, também temos que lembrar, e para finalizar, alguns verbos acabados em ir, na terminação ir. Eles mudam a vogal da raiz da terceira pessoa do singular e no plural. Olha só,
O verbo sentir. Olha só, eu senti, tu sentiste, ele sentiu, nós sentimos, vosotros sentisteis, e olha só, eles sintieron. Você percebe a mudança? Vamos para finalizar aqui o verbo dormir. Eu dormi, tu dormiste, ele dormiu, nós dormimos, vosotros dormisteis, e eles dormiram. Então, assim, a irregularidade na língua espanhola, se falando de pretéritos, então, ele é bem complexa. Mas o único jeito, e a minha dica, é você entender de que você precisa praticar. Não tem outra forma. Espero que com essas dicas você tenha aprendido. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Dá um curtir, compartilhar e se inscreva no nosso canal. Qualquer dúvida que você tiver, acesse a descrição do nosso vídeo e deixe os seus recadinhos aqui, ok? Um grande abraço e hasta la vista!